TV Artesão. Olá, eu sou o professor Antônio e mais uma vez estou aqui pela TV Artesão e peço aos amigos e amigas que possam curtir a nossa página no Facebook, TV Artesão, curta, compartilhe e nos ajude a divulgar esse trabalho tão importante, uma vez que somos uma mídia voluntária e alternativa. E hoje é com muito orgulho que eu estou aqui com o meu amigo Genesi Nunes, que é caminhoneiro, e ele estará se apresentando um pouco e representando essa categoria tão importante para o Estado e para o Brasil. Bom, meu nome é Genesi Nunes, né, como você já bem disse, né? Estou há 37 anos, né, na estrada, né, transportando aí por esse país de norte a sul, de leste a oeste aí, transportando, né, a riqueza desse país. E estamos aí rodando, né, pedindo a Deus que continue sempre, né, nos guiando, nos guardando aí e nos livrando como Ele tem feito até agora, né? Mas que nós estamos aí na luta, né, para que dias melhores virão, né? Tá certo. Genesi, você está como caminhoneiro há 33 anos. 37 anos, né? E nesses 37 anos, essa categoria, que é muito importante aqui, não só para o estado de São Paulo, mas para todo o país, qual foi o momento que essa categoria teve, assim, de melhoria? Se é que teve, assim, teve algum governo que pensou nos caminhoneiros ou não? Ou sempre foi a mesma coisa de sempre? Não. Eu, pelo esse tempo que eu tenho de caminhoneiro, nossa categoria é muito desprezada. Todo mundo querem as mercadorias no horário, quer as mercadorias na sua porta, mas não quer um caminhão na sua porta. Eles não entendem que sem o caminhoneiro, nada do que o país produz ou que a empresa produz chega até o consumidor. Mas eles não dão valor a essa categoria. E o governo, mesmo depois dessa greve que teve, continua do mesmo jeito. Nós continuamos sendo desprezados pela categoria. Entendi. Infelizmente, né, Genesi? Genesi, assim, você mesmo mencionou que passamos por um momento difícil da paralisação dos caminhoneiros em 2018. Muitas pessoas não sabem, porque assim, muitas vezes essas mídias tradicionais, elas distorcem a verdade, né? Essas tradicionais que todo mundo já conhece. Por isso que nós somos uma mídia alternativa, porque nós somos democráticos e não temos rabo preso com ninguém. Essa é a expressão, né? E hoje você tem toda a liberdade para explanar e falar o que você sentir, enfim, o que você tiver vontade de falar. Esse é o mecanismo, né? E assim, vamos falar a verdade para as pessoas que estão nos assistindo ou para aquelas pessoas que vão nos assistir. Quais eram as reivindicações da categoria? A reivindicação da categoria era um frete justo, óleo diesel mais barato e pedágio mais barato. Porque hoje o que encarece muito o frete são os pedágios e o óleo diesel. O governo não deu esse subsídio aí de 3 e pouco o óleo diesel para os motoristas, mas ainda está caro. Quando ele vende o óleo diesel lá para fora, muito mais barato do que a gente que produz o óleo diesel aqui, que temos aqui, e não conseguimos, né, pagar um óleo diesel mais barato. Então fica difícil para o caminhoneiro. E as empresas não pagam o pedágio, não pagam o óleo diesel, né? Eles não querem pagar corretamente o valor do frete, que hoje é tabelado pela NTT, que também não fiscaliza, né? E a gente vive passando maior sufoco com isso aí, né? Depois da paralisação, parece que piorou para os motoristas autônomos, ficou pior, né? Porque hoje as empresas estão querendo pagar o que elas acham que devem pagar. Todas estão pagando abaixo do frete. E tem um frete para ser cumprido, mas o governo está falando que vai tomar providência, mas a gente não vê essa providência nunca. E nós estamos sofrendo com isso. E aí a sensação que dá, Genesi, é que parece também, depois desses episódios todos da paralisação dos caminhoneiros, que foi uma paralisação justa, uma paralisação onde a categoria realmente estava sendo massacrada. Sim.
E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, para as pessoas que vão nos assistir ou que estarão nos assistindo. Você é um caminhoneiro autônomo, né? E tem outros caminhoneiros que eles são ligados ou prestam serviços a empresas. No seu caso, como caminhoneiro autônomo, relata aí um pouco assim daquilo mais ou menos. É lógico que não precisa falar em valores, mas mais ou menos, por exemplo, aquilo que você ganha, aquilo que você gasta com óleo diesel, aquilo que você gasta com frete, assim, para as pessoas perceberem que não é tão simples como parece, né? Essa questão de ser autônomo e administrar um valor que no final não é aquele valor de origem, né? Acaba sendo um valor muito menos. Então, assim, eu gostaria que você tentasse, né, explicar como que se dá essa relação aqui para quem está nos assistindo. Hoje, as grandes transportadoras, elas pegam o frete de uma empresa, para elas transportarem, elas vão cobrar o frete cheio para elas. Mas para o caminhoneiro, quando elas repassam para o terceiro, elas querem pagar 50% ou até 60% a menos do que elas pegaram, ganhando em cima do caminhoneiro. Aí você vai reclamar, mas e o pedágio? Está incluído no frete. Mas tem o pedágio, tem o óleo diesel, tem o chapa que você tem que pegar para descarregar, tudo. A maioria das empresas grandes hoje cobram para descarregar teu caminhão. Não é como antigamente que você chegava lá, as empresas apanhavam um funcionário dela para descarregar o caminhão. Hoje elas põem um funcionário dela lá e você ainda tem que pagar para descarregar. E no final das contas, o frete que você cobrou, se você chegar lá e sobrar 30% para você, descontando todos os seus gastos, é muito. Por isso que muitas empresas que hoje elas preferem pagar para o terceiro do que por um caminhão dela, porque ela não vai ter despesa com nada. Ela vai ganhar o frete livre e quer que você chega no cliente, você entrega no horário marcado, mas você não está recebendo de acordo com aquilo que está sendo transportado. E é interessante, Genesi, meu amigo, que você comentou algo referente à terceirização. Então, assim, é mais fácil eu terceirizar um serviço, quando na verdade eu poderia melhorar a qualidade desse serviço se eu contratasse um caminhoneiro direto por uma empresa e pagasse o justo. E pagasse o justo pelo frete cheio. Né? E a gente percebe que a terceirização, ela muitas vezes penaliza a categoria dos trabalhadores, no seu caso, os caminhoneiros. Mas, de modo geral, a terceirização ela prejudica todos os setores, porque precariza. Se terceirizasse e melhorasse, era um avanço. Mas é que, infelizmente, para quem está nos assistindo, isso não acontece. Não acontece mesmo, né? Isso, a terceirização vem e acaba tirando até alguns direitos. E sem contar que você não mencionou a questão da alimentação, que também sai do bolso do caminhoneiro, né? Exatamente. Você faz uma viagem aí, para você, os grandes restaurantes aí, hoje você vai pagar uma refeição, sai R$25, né? R$25, você vai pagar muitos postos aí, você não tem um lugar adequado para parar, para descansar, então eles cobram o banho do caminhoneiro. Tem muitas empresas que você chega fora de hora no posto para descansar, se você não abasteceu naquele posto, eles não deixam você ficar. Quando essas concessionárias que cobram o pedágio aí, elas não têm um ponto de apoio para os motoristas poderem pernoitar ou tomar seu banho, né? Ou descansar pelo menos uns 15, 20 minutos, ou mesmo passar a noite, não tem. Mas o pedágio, elas cobram e se você não tiver o dinheiro, não passa, né? É complicado. Então, as concessionárias, assim, de um modo geral, elas lucram muito. Elas lucram muito com a questão do pedágio, enfim, da administração no geral. E assim, elas não pensam assim na infraestrutura, no conforto dos caminhoneiros, né? E a ANTT, né, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, também não colabora em absolutamente com nada, né? Tanto a empresa que administra o pedágio, quanto a ANTT, eles justificam porque eles não dão esse amparo quando deveria para a categoria? Então, eles não fiscalizam, eles cobram do motorista, que diz que se o motorista transportar abaixo da tabela vai ser multado. E as empresas vai ser multada também. Mas até hoje, desse ano e pouco que aconteceu, quase um ano que vai fazer que teve a greve, eu viajo por esse país afora e ainda não fui parado por nenhum carro da ANTT ou por nenhum fiscal da ANTT para falar, você está transportando abaixo da tabela. E as empresas não estão cumprindo a tabela que tem na ANTT, elas não estão cumprindo. Então fica difícil, né? Eles fiscalizam você nos postos fiscais, que você para carimbar notas, deveria ali eles, né,
procurar ver se você está transportando dentro daquilo que é a realidade, que o governo tem condições, que hoje é tudo, né, feito por aquele conhecimento de transporte, né, o conhecimento de transporte junto com a nota fiscal, é tudo casado, o governo sabe. Mas ele não quer saber se você está transportando abaixo do combinado da NTT ou não, né? Quais são os impostos que todos os caminhoneiros autônomos acabam pagando, assim? E qual deles penaliza mais? O que penaliza mais é o pedágio, né? E o óleo diesel, né? O óleo diesel ainda está muito caro para o caminhoneiro, né? Genesi, você falou que a greve dos caminhoneiros vai completar um ano. E é fato, vai completar um ano no dia 21 de maio. 21 de maio completa um ano da greve dos caminhoneiros, ou também ficou conhecida como a greve do diesel, né? A greve do óleo diesel. E isso foi no dia 21 de maio de 2018. E ela durou, exatamente, começou dia 21, terminou dia 30 de maio, 30 ou 31 de maio, né? E uma das reivindicações, eu relacionei algumas aqui, e você é o especialista da área, se eu estiver errado, você pode corrigir, não tem problema nenhum. Redução do preço do diesel, a redução não aconteceu, né? Isenção do pedágio e do eixo suspenso, isso houve alguma melhoria? Hoje, se você transportar e se tiver com um eixo levantado, você vai pagar só sobre os eixos que estão rodando, né? O eixo levantado você não vai pagar. Mas ainda é muito pouco e é caro ainda, né? Você pega uma estrada daqui vamos supor, a rodovia Anguera até a divisa com Uberaba, são 10 pedágios. Um caminhão de 3 eixos, você vai gastar aí quase R$300, 300 e poucos reais. Então, você vê que ainda está caro o pedágio e não tem infraestrutura nenhuma. Tem uma rodovia, mais ou menos, que ainda não é uma das melhores, né? Mas você não tem uma infraestrutura para o motorista poder descansar, que ele possa viajar tranquilo, né? Que ele possa ter um socorro imediato, né? Não tem. É complicado. Genesi, deixa eu aproveitar aqui e pedir para os nossos, né, as pessoas que estarão assistindo, que possam curtir a nossa página no Facebook, TV Artesão, e somos uma mídia voluntária e alternativa, né? E então, assim, eu peço aos amigos caminhoneiros, né, aos amigos do nosso amigo Genesi, a todos da categoria, que possam curtir e compartilhar a nossa página no Facebook, porque aqui o caminhoneiro tem vez e tem voz. Aqui é o momento de vocês se organizarem, se manifestarem e falarem a verdade, coisas que nas outras mídias, nas outras TVs tradicionais, muitas vezes as informações chegam de um modo errado. Eu vou te dar um exemplo, vou dar um exemplo para quem está nos assistindo também. Os trabalhadores, quando vai reivindicar algum direito, eles são tratados como manifestantes. Não são mais trabalhadores, são manifestantes. Então, quer dizer, você reivindicar algo que é seu, te torna um manifestante, o que é um absurdo, né? Gostaria de comentar alguma coisa? Sim, porque eles vivem falando, todas as notícias hoje depois da greve dos caminhoneiros, tudo é a greve dos caminhoneiros. Será que só os caminhoneiros são culpados por tudo que está passando no país hoje? Tudo eles falam, depois da greve dos caminhoneiros, caiu não sei o quê, teve não sei o quê. Mas e os caminhoneiros? Eles foram, o Temer, né, ele fez deu uma baixada no óleo diesel, deu uma isenção lá, mas agora está pior do que estava antes. E sem falar que tem um ministro aí, o Fux, que está aguardando aí, que vai fazer uma avaliação aí para ver a tabela dos fretes aí, e não vê nada disso. E a gente continua sofrendo aí na mão desses grandes empresários aí, das grandes transportadoras, que eles continuam, né, cobrando o frete muito alto das empresas, mas querem repassar por um preço bem abaixo do que eles estão cobrando das empresas para os caminhoneiros de terceiro aí. E a gente vive aí dependendo das grandes empresas, das grandes transportadoras, quando sobra uma carga para poder dar para o motorista terceiro fazer o transporte. Continuando aqui, meu amigo, a gente tem sim, agora sim, tem uma questão aqui que ela é polêmica. Na minha opinião, eu achei assim muito desumana.
na minha opinião, como professor e educador que eu sou, além de voluntário aqui na TV Artesão, eu achei desumana, que foi a intervenção do Exército e até da Polícia Federal para tentar desbloquear as rodovias. Eu achei isso assim tão desumano com essa categoria que leva o Brasil, que carrega o Brasil nas rodas mesmo, né? Nas rodas, né? Transporta isso aí constantemente. E eu achei isso assim de uma crueldade muito grande, né? Tentar usar a força, a truculência para desbloquear as vias. O que você achou dessa atitude do então governo Temer? Então, eles falaram que se a gente não desbloqueasse, né, se os motoristas não desbloqueassem as estradas, eles iam tirar os caminhões à força. Mas até para o próprio Exército, né, o próprio governo, tudo que eles andam de carro, eles andam de avião, tudo eles dependem do motorista. E o motorista que é culpado? Por que eles não viram isso antes, né? Exatamente. Não corrigiram isso antes, esperaram chegar na situação que chegou, porque já estava insuportável. E está voltando a ser insuportável de novo, porque depois dessa greve aí, o negócio agora vem só piorando. Cada dia que passa vem piorando. E o governo parece que estava virando as costas para os motoristas. E eles estão sabendo que o país necessita de motoristas, né? Precisa desses caminhoneiros, porque não adianta o governo ter o exército para ir buscar o petróleo para ele lá, mas tudo depende do caminhão. Até o exército, grandes empresas que levam a alimentação para o quartel precisa do caminhoneiro, e agora eles querem brigar contra o motorista, que está trazendo a alimentação deles, carregando a alimentação deles mesmo, né? E eles não estão dando valor para essa categoria. Essa paralisação, que foi uma paralisação heróica, que até então vocês estavam no anonimato, ninguém ouvia falar dos caminhoneiros e tal, mas não nessa proporção, né, que os trabalhadores, que aqui eu quero deixar bem claro que os trabalhadores não são manifestantes, são trabalhadores, representa a categoria dos caminhoneiros. Atingiu 24 estados, essa paralisação aqui, de acordo com a pesquisa que eu pude fazer, 24 estados, então quer dizer, foi uma paralisação muito bem organizada. Afetou o país afetou o país assim, se eles tivessem tido assim, um pouco mais de cuidado, na verdade, com a categoria, não chegaria nesse ponto. Eu vou mencionar assim o que causou para ver a importância dos caminhoneiros, né? Olha, afetou o país no seguinte aspecto: escassez de remédio. Aí você vai vendo a importância da categoria. Escassez de remédio, alta do preço da gasolina. Lembra que formavam-se filas e mais filas nos postos para abastecer, né? Foi um colapso. Gás de cozinha disparou. Gás de cozinha ficou muito caro, né? Aulas foram suspensas porque não tinham transporte escolar para rodar, né? Sem contar o transporte coletivo e público, né? A questão dos ônibus também foi bastante afetado, né? Viagens canceladas. E você também, pelo que eu pesquisei um pouco da sua vida, você foi motorista de ônibus da empresa Itapemirim. Sim. Então eu imagino que a Itapemirim também sofreu, né? Algumas viagens que estavam programadas foram canceladas, né? E os alimentos estragavam, né? E assim, eu estou comentando tudo isso para você ver, para todo mundo perceber a importância dessa categoria. É uma categoria que não pode ser menosprezada. E aqui no Brasil não adianta, em falar em tecnologias, né, nos avanços científicos, sem antes priorizar o que é mais importante, que é a questão dos caminhoneiros, que é escoar o alimento, escoar a produção, fazer chegar em todas as mesas o alimento, né? Então, assim, com base em tudo isso aqui que eu mencionei, eu gostaria que você comentasse ainda mais dessa importância. Então, a importância, você vê, a população na gasolina, a população ficou alvoroçada porque achando que vai faltar gasolina, vai faltar. Por isso que hoje estão pagando a gasolina mais caro. A gasolina não estava tão alta quanto estava o preço de hoje. Mas por quê? A população, em vez de ajudar os caminhoneiros, elas correram para o supermercado fazer compra. Então, isso aí prejudicou também, que em vez de ajudar os caminhoneiros, que talvez pudesse abaixar
o preço das mercadorias, eles fizeram com que, nessas alturas, que os alimentos chegassem mais caros para eles, porque faltou mesmo, né? Porque as estradas ficaram bloqueadas, né? Muitos alimentos na estrada que estavam viajando de norte a sul, parado, não tinha como chegar. Mas por quê? Porque o governo ele não deu a atenção necessária aos caminhoneiros. Ele permitiu que isso acontecesse. E os grandes empresários lucraram com isso. Eles lucraram com isso, porque agora eles estão ganhando muito mais. Eles tiveram que subir os seus alimentos, como subiram, e hoje eles não voltaram ao preço que era antes da greve. Tudo agora que eles falam é sobre a alimentação que estragou, por que não chegou, eles estão jogando isso aí nas costas dos caminhoneiros, como se os caminhoneiros fossem culpados desta greve. Mas eles estão ganhando sobre essa paralisação. Quem ganhou nessa paralisação toda foram as grandes empresas, que hoje eles tiveram uma chance de aumentar como aumentou o combustível, aumentou a mercadoria no supermercado, aumentou os remédios, tudo eles aumentaram e estão jogando a conta nas costas dos caminhoneiros. Os caminhoneiros estão pagando por tudo isso hoje. E é interessante que, historicamente falando, assim, ao longo da história, todas as vezes, Genesi, que houve as crises, alguém lucrou. Sim. Alguém lucra com a crise. Então a crise acaba sendo moeda de lucro, que com certeza é para a minoria. E a grande maioria, que são os trabalhadores, fica sempre com prejuízo. Né? Então, quer dizer, quando a gente fala assim que um determinado país está em crise, depende. Crise para quem? Se for para os trabalhadores, foi sempre. Se for para a minoria, é lucro. Então, quer dizer, é mais fácil transferir a culpa ainda nessa categoria tão importante, o que é um tremendo de um absurdo. Né? Um tremendo de um absurdo. Né? Reforma trabalhista. Não sei se entra também na questão dos caminhoneiros, mas já que a gente está falando de perdas de direito, a grande parte das categorias tiveram perdas nos últimos governos, digamos assim, né? De um modo geral. Isso tem afetado muito também, né? A questão da sobrevivência da categoria de todos os trabalhadores, o que é algo bastante perverso nessa reforma trabalhista, né? É muito, né? É muito perverso, né? E as empresas, né? Eles alegam que os motoristas, eles acham que nem eu, que sou um motorista autônomo, né? Eu presto serviço para várias empresas, né? A que me chamar, né? Que eu conseguir pagar um frete para mim, eu faço a viagem para ela, né? Eles preferem, às vezes, pagar um frete para mim levar abaixo do que eles mandar o caminhão deles, né? Porque aí eles não estão pagando diária para o motorista, eles não pagam hora extra para motorista. As grandes empresas não pagam hora extra para motorista, não pagam a diária correspondente, né? De acordo com o que o motorista deveria ganhar, não pagam um salário condizente com o motorista e ainda estão exigindo muito dos motoristas. A gente que é autônomo, né, a gente tenta fazer o melhor possível, né, para chegar no horário, para marcar, mas as empresas não dão um suporte ainda assim para o caminhoneiro autônomo, né? E assim, se você fosse deixar uma mensagem para a categoria, que hoje você aqui está representando uma categoria, né? Você está tendo vez e voz. Que mensagem você daria para os seus amigos, para o grupo de amigos que você tem de caminhoneiros? Enfim, faz o convite também, se mais alguns deles quiserem participar. Enfim, qual mensagem você daria para essa categoria tão importante para o Brasil e para São Paulo? A mensagem que eu deixo é que a gente tem que continuar de cabeça erguida, porque fomos nós que, né, construímos esse país, né? De norte a sul, de leste a oeste, né? É nós que construímos esse país, levando o alimento, levando o cimento, né? Levando o remédio, levando tudo que esse país produz, né? A gente carrega de norte a sul. Vamos continuar lutando, né? Para ver se o governo, né, ele dá uma atenção especial para essa categoria, né? Que é tão importante para o país. Enquanto os outros países lá fora dão tanto valores para os motoristas, aqui nós somos discriminados. Nós somos discriminados, se nós chegamos na porta da empresa, a gente não tem um banheiro para usar, a gente não tem um lugar condizente para alimentação. Tudo o motorista não pode nada, né? Sempre eles cobram, motorista, mas eles precisam do material dentro das empresas. Então, que eles dessem uma atenção especial para esse grupo, né? Que eu acho tão importante, né?
Hoje, que nem a gente fala muito, né, os motoristas, antes eu sonhava, hoje eu não durmo mais. Então, eu sou um deles. Eu sonhei em ter um caminhão. Graças a Deus eu consegui ter o próprio caminhão. Mas hoje eu sinto que eu não estou conseguindo dormir porque você é prestação, é as coisas que você tem para pagar e você não está recebendo de acordo com aquilo, né? E quando eu vejo aí muito motorista muito mais velho que eu, trabalhando de empregado, passando 10, 15 dias fora de casa e não tem, quando chega de viagem, não tem uns 3 ou 4, uns 3 dias de folga com a família, a empresa está cobrando, porque ela cobra que você faz média com caminhão, ela cobra tudo de você, mas ela não te dá um suporte adequado para isso. Sabe a impressão que eu tenho, Valdeci? Genesi. A impressão que eu tenho é que esse governo ele só se preocupa com o agronegócio. Né? O agronegócio. Né? São os grandes agricultores, né? Os enormes, os grandes latifundiários também. E assim, mas esse governo, ele esquece, né? Esse governo que eu digo agora, o atual do Bolsonaro, ele esquece que não tem como escoar a colheita se não passar pelo caminhão. O agronegócio não se mexe. E não adianta, a gente estava conversando um pouco antes de fazer a gravação, não adianta ter trem, né, transporte sobre trilho, aviões, navios, porque tudo depende do caminhão. Tudo para chegar nesse ponto precisa do caminhão, né? O avião ele traz o produto de lá para cá, mas ele precisa depois de um caminhão para levar até a empresa. O navio, para poder seguir viagem, ele precisa descarregar e carregar, ele precisa do caminhão. Os trens também, eles precisam do caminhão para levar o produto até perto deles ou então buscar lá onde que eles estão para trazer até a empresa. Então, quer dizer, tudo depende do caminhão. E esse governo Bolsonaro, né, ele foi eleito por a grande maioria dos motoristas que estavam apoiando ele. Só que ainda não, até agora, o governo não se pronunciou por que ele não está fazendo alguma coisa de acordo com os caminhoneiros, né? E aí eu acho que em todas as áreas, né? Educação também, até o presente momento, né? Recentemente, acho que a semana passada, em 3 meses, o ministro da Educação apresentou 2 propostas. Você tem 3 meses para trabalhar e você consegue pensar só em 2 projetos? É pouco, né? E se tratando de educação de um país, não é nem de um município, é de uma nação. Então, quer dizer, você apresentar 2 projetos de educação para um país não é nada, é muito pouco mesmo, né? E sem contar que em geração de emprego também não tenho visto nenhum projeto até o presente momento. E aí a gente pensa, né? Genesi. São 3 meses, mas 3 meses que quem está desempregado, um dia dá desespero, um pai de família, né? Imagina ficar 3 meses e você não vê nenhuma proposta para emprego, assusta. É difícil, é complicado, né? E a gente está vendo aí que cada dia que passa parece que o negócio está piorando, né? A gente vê as empresas aí, elas não estão produzindo como a gente pensava que iriam produzir, que achava que assim que entrasse o governo ia dar uma aquecida, né, no movimento de cargas pelo país, e a gente está vendo só cair. Você passa 5, 6 dias aguardando uma carga para poder carregar, quando consegue um valor real do frete, né? E as empresas não estão produzindo aquilo que a gente esperava, né? E a gente está vendo muitos caminhoneiros desistindo, né? Desistindo, falando que é melhor ir trabalhar de empregado, ou então partindo para outros ramos, né? E deixando o caminhão. Daqui uns dias nós não vamos ter motorista o suficiente para transportar, talvez, a produção do país, né? E olha que não vai demorar muito não. Eu acho. Na minha simples opinião, acho que do jeito que anda, logo mais a gente não vai ter nem professores, nem caminhoneiros, e por aí vai. Então, assim, se a gente não valorizar esses profissionais, né, o pessoal da saúde também está muito sucateado, né? Aliás, educação teve corte, saúde teve corte,
A questão dos irmãos caminhoneiros, não vou nem mencionar, porque já lutam diariamente, assim, para sobreviver numa situação... É vendendo o almoço para comprar janta. É vendendo o almoço para comprar janta. É assim que está o caminhoneiro hoje, né? E quando não, né, você faz uma rodada ali em 2, 3, 4 motoristas, junta, às vezes um tem uma cozinha, faz um arroz carreteiro lá para poder repartir entre 3, 4 lá para ficar mais barato do que, né, você entrar num restaurante e gastar 25, 30 reais por um almoço ou uma janta. Pesa muito no bolso. É. Genesi, eu gostaria que você aproveitasse esse espaço para pedir para os nossos amigos, nossos irmãos caminhoneiros, curtir a página lá no Facebook da TV Artesão, curtir e se compartilhar melhor ainda, porque aumenta a nossa visibilidade e a gente precisa disso. Porque eu sempre falo, a gente é uma mídia voluntária, alternativa. Aqui qualquer categoria de trabalhador vai ter vez, vai ter voz, e aqui a transparência ela com certeza impera. E você é prova disso, você está aqui, você está falando o que você pensa, né? E a gente está indo muito além, acho que aqui não se envolve partido, se envolve-se categorias de trabalhadores que todo dia enfrentam as dificuldades para poder sobreviver nesse país. Então, nesse momento, se você quiser mandar uma mensagem para os irmãos caminhoneiros, mandar um abraço para quem você quiser, fica à vontade, o microfone é seu. Eu quero aí agradecer à TV Artesão, né, ao Toninho, né, por essa pequena explanação que eu pude dar aí, do que eu tenho passado na estrada durante esses anos, né, e aos meus amigos caminhoneiros aí, né, que continuamos firmes aí, né, vamos pedir que Deus nos abençoe aí e continue nos dando essa visibilidade de continuar transportando os produtos por esse país afora, que é o necessário, né? E é o que nós sabemos fazer e fazemos da melhor maneira possível, né? Mas que o governo olhasse realmente, né, para a nossa categoria aí, os nossos sindicalistas, né, que estivessem mesmo atuando. Eles, né, eles dão muito pouco retorno para a gente do que a gente tem feito para esse país. Então, talvez eles precisam ver mais o lado do caminhoneiro do que eles estão vendo. Eu penso assim, que a maioria dos nossos sindicalistas, eles estão vendo a área para eles, almejando talvez um cargo político mais para frente, e esquecendo os caminhoneiros. Então, eu acho melhor vocês se olharem, voltarem a repensar o que vocês estão fazendo e olharem realmente para o lado dos caminhoneiros, do que galgar um espaço político para vocês. Que até então até pode, mas lute pela categoria. Categoria, exatamente. Quero agradecer a todos que estarão assistindo e peço novamente, curta a página TV Artesão, curta e compartilhe, que você estará nos ajudando muito. Um forte abraço a todos. TV Artesão.